e nós vamos falar agora da narrativa sobre a operação do Cláudio Castro lá no Morro da Penha e do Alemão. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas essa coluna do Wilson Gomes aqui é interessante. Ele explica por que a direita ganhou a narrativa nesse caso, né? Mas na verdade ele não diz o porquê. Ele reconhece que ganhou, as pesquisas dizem que ganhou, e ele acha estranho porque normalmente a esquerda ganha essa narrativa. E aí o que falta para ele são dois elementos, como eu falei para vocês. O primeiro elemento é a informação descentralizada e distribuída, isso fez diferença. Mas teve um segundo elemento também que eu não toquei até aqui, não falei até aqui, mas eu vou acrescentar nesse vídeo, que é justamente o fato dessa operação ter sido bem feita. E também as câmeras corporais da PM. Por que isso é uma vantagem para a PM? Porque, de novo, isso mata a narrativa da esquerda. Foi isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos o pessoal vivia dizendo não porque os policiais são racistas, que matam os negros sem preocupação nenhuma, não sei o que lá. Aí agora, lá nos Estados Unidos, todos os guardas andam com a câmera corporal e coisa e tal. E aí o que acontece, o que fica claro, é que sempre que tem um negro morto, é porque o cara atacou o policial, o cara deu tiro no policial primeiro, o cara avançou primeiro. Então, ou seja, você quebra, mais informação quebra a narrativa. Esse é o problema da esquerda. Vamos entender esse caso aqui que tá bem interessante isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Adoro Pagar uma DARF Gostosa, Trump Trumpetista dos Trópicos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui o senhor Wilson Gomes, que escreve para a Folha de São Paulo. Eu confesso para você que eu não conheço, não sei quem é. Professor titular da UFBA, não sei se é de direita, se é de esquerda, mas a posição dele aqui é que é inegável que a direita ganhou a narrativa nesse caso da operação aqui no Rio de Janeiro. Olha só. Quem estuda comunicação política conhece o roteiro. Primeiro vem o acontecimento, depois a disputa pela interpretação dele e, por fim, a competição das narrativas que dão sentido aos fatos. O que ele está querendo dizer aqui, né? Primeiro, acontece a coisa. Aí as pessoas elas já sentem a favor ou contra. Naturalmente as pessoas já são a favor ou contra disso. Então, é a interpretação desse fato, se foi positivo, se foi negativo. E aí depois vem as narrativas, o pessoal explicando por que foi positivo, por que foi negativo, por que foi negativo, né? E, de novo, a gente viu isso acontecer na operação aqui no Rio, né? Um monte de traficantes sendo atingido, a primeira visão da maior parte das pessoas, ó, que bacana, a polícia fez o trabalho dela, excelente notícia, né? E, porém, logo em seguida também, do outro lado, os traficantes pegaram os corpos das pessoas, porque não foram familiares que baixaram os corpos, tá? Foram traficantes que baixaram os corpos, ali arrumaram os corpos bonitinho ali na rua para fazer aquela imagem terrível de 121 mortos e não sei o que lá, e aí tiraram, né, as fardas, né? Tava todo mundo vestido com roupa camuflada, farda camuflada, né, na mata, então tiraram as fardas camufladas e aí fizeram aquela cena de olha que tragédia, morreram 121 pessoas e não sei o que lá, né? Então, a esquerda sempre dominou exatamente por isso, porque ela estava preparada, ela tem marketing, ela usa o marketing para isso, né? Aqui, ó, por mais que o Estado, o jornalismo e especialistas tentem estabelecer diagnósticos confiáveis, o que fica é o resultado da luta social e política pela interpretação do acontecido e as narrativas que sobrevivem na memória coletiva. Quando cessaram os tiros no Complexo do Alemão, começou a verdadeira batalha da comunicação política. Há 2 semanas, nada move tanto debate político quanto o conflito. Concordo plenamente. Ou seja, e veja, a esquerda rapidamente fez o esquema de botar os corpos aí para ficar aquela imagem, olha que tragédia, não sei o que lá e coisa e tal. Tentaram fazer o que eles sempre fizeram. Essa sempre foi a narrativa da esquerda nesse caso, né? Foi uma chacina, além de um fracasso, sem sombra de dúvida, para a esquerda convencional, para os marxistas, né? Tratou-se, obviamente, de mais um episódio de genocídio do povo negro, disse a esquerda identitária. Esses dois aqui não tem muita diferença, os dois ficaram contra, né? Já a terceira leitura não vacila em afirmar que, enfim, o poder público fez alguma coisa contra os criminosos que infernizam a vida dos moradores da periferia, antes tarde do que nunca. Exatamente, e foi a que ganhou, né? Ele reconhece aqui, né? A novidade foi a rapidez com que as pesquisas captaram e mediram o conflito de interpretações. Dias depois já sabíamos que a opinião pública está do lado de quem viu bandidos, não viu negros nem vítimas. Aliás, é o que eu falo para vocês, quanto mais informação você tem, melhor para todo mundo, porque
No final das contas, a esquerda vive do vácuo de informação para preencher essa informação para as pessoas. Sempre fizeram isso. Quando eles tinham a informação centralizada, tinha o controle das mídias, né, dos jornais e da televisão e coisa. Então eles faziam esse tipo de interpretação, tampando os buracos, escondendo informações para justamente justificar as narrativas deles. Agora, com excesso de informação, mas foi um genocídio dos negros. O pessoal olha a foto ali, ó, tem alguns negros, é verdade. Mas a maior parte ali, meu amigo, é branco. Ou aqui no Brasil seria classificado como branco, né? Vocês sabem que no primeiro mundo meio que escapou de branco é preto, né? Mas aqui no Brasil seriam classificados como pessoas brancas, né? Então, aqui, ó, não são negros nem vítimas, foram traficantes que foram atingidos pela polícia, né? Talvez tenha sido a primeira vez em que um conflito interpretativo desse tipo foi medido em tempo real, e a mensuração foi levada em consideração por quem disputava a percepção política. Outra novidade consistiu do fato da posição vencedora não foi dos progressistas, que costumam ter vantagem na disputa pela opinião pública por ser endossada por jornalistas intelectuais e a parte mais visível da política institucional. Ele está falando aqui de outra forma o que eu estou falando para vocês. A esquerda sempre ganhou essa disputa porque tinha a informação centralizada. E, de novo, se você pegar a estratégia deles, foi impecável. Eles seguiram direitinho o livrinho deles ali, ó. Bota aquele monte de corpos para ficar aquela tragédia. Aí pega um cara que não tem ficha policial, que era o tal do Ravan, eu não lembro o nome do garoto lá. Né? Pega um cara que não tem ficha policial, porque acontece isso, você tem pessoas que estão na facção criminosa, mas ainda não foram pegos pela polícia, então eles ainda não têm ficha criminal, né? Pega esse cara que morreu, e aí bota os parentes dele chorando, ai que tadinho, parente chorar, parente todos eles choram, tá? E eu respeito isso. Todo parente acha que o garoto ia recuperar, estava numa fase ruim, ia passar por isso, ia chegar do outro lado. Então eu não critico os parentes, não critico a tia do cara lá, a mãe dele, é genuíno o sentimento deles, tá? Mas o que eu tô vendo aqui é o lado das emissoras de televisão dando foco nisso. A emissora de televisão vai lá e dá o foco. Não, porque o meu sobrinho era mototáxi. Não tem passagem nenhuma pela polícia, mototáxi. Faltou explicar que ele estava fazendo 4 horas da madrugada, né? Caçando borboleta lá na mata do alemão, 4 horas da madrugada. Mas beleza. Né? Não tem passagem pela polícia. E aí que eu falo para vocês, isso antes funcionava. Por quê? Porque funcionava antes. Porque você não conhece o cara. Você conhece o Ravi? Eu não conhecia o cara. Ninguém sabia quem era o cara. Né? Então, por mais que fosse estranho ele estar lá na mata, 4 horas da manhã, coisa e tal, a tia tá falando que ele era um mototáxi, que ele não tinha nada. Só que aí o que aconteceu? O pessoal foi lá no Instagram do garoto, o Instagram do garoto cheio de foto dele lá com arma, com moto roubada e não sei o que lá. Porra, meu amigo, ficou claro que ele estava metido com a coisa, ficou claro que ele estava metido com o tráfico de drogas, né? Ou seja, não colou a parada. É isso que eu falo para vocês, quanto mais informação, melhor. E aí, o pessoal fala aqui que não, porque o Lula tentou falar, né, não sei, foi vencido, não sei o que lá. Aqui, ó, a má notícia para a esquerda vem das pesquisas de opinião das últimas semanas. Quando se trata de sintonia com a média dos brasileiros, sai em desvantagem. A sua distância do juízo da população sobre o crime e sobre como o Estado deve enfrentá-lo é enorme. Gritar chacina e denunciar genocídio não será suficiente. É o que eu venho falando para vocês. A população brasileira é muito mais conservadora do que a imprensa, do que a mídia. Só que antes, na informação centralizada, como vocês tinham as informações dadas de colherzinha pelo Jornal Nacional, pelos jornais brasileiros, né, você só tinha aquela informação ali, o que acontecia? A maior parte das pessoas ou concordava com a informação, ou ficava naquela situação, eu não concordo não, mas a maior parte das pessoas concordou, então não vou também mexer nisso, deixa quieto. Com a rede social isso muda. Todo mundo tem sua voz, todo mundo pode falar o que pensa do assunto. Aí as pessoas percebem que tem muito mais gente como elas, que concorda também, que não, tinha que matar esse pessoal mesmo. Esse pessoal o que estavam fazendo 4 horas da madrugada no alto do morro lá, né, numa operação policial? Não estavam caçando borboleta, meu amigo, não existe isso. Estavam fazendo alguma coisa errada ali, né? Enfim, esse tipo de coisa é realmente um problema para a esquerda. A esquerda está acostumada a crescer na base do controle da narrativa, e eles não têm mais esse controle. Mas isso é só parte do problema, porque existe uma outra parte do problema. Recentemente teve uma operação na Maré,
que teve problema, que o pessoal invadiu casas de pessoas e saiu na televisão, e nessa situação lá da Maré, a população não ficou do lado da polícia, não. A população ficou dividida, porque realmente os policiais entraram na casa das pessoas e, pô, imagina, o pessoal que mora na favela, cara, são pessoas pobres, mas em sua imensa maioria pessoas honestas, que são trabalhadores. O policial entrar na sua casa, quebrar as coisas, é uma coisa ruim, né? Ah, mas ele estava procurando bandido. Mas, porra, mas entrou na casa de um trabalhador, pô, é chato isso, né? Então, repara que recentemente já tinha a rede social ela expõe a verdade, né? Outra coisa que eu acho importante nessa história é essa coisa da câmera corporal. Isso, na verdade, vai ser uma ajuda para a polícia, porque, de novo, a esquerda baseia toda a narrativa dela em menos informação, em supor uma informação que a gente não tem. Então, por exemplo, a esquerda falava que o pessoal entrava lá e saía atirando em negro lá nos Estados Unidos. E quando botaram as câmeras corporais lá nos Estados Unidos, o que se viu foi o contrário. Né? A câmera corporal lá do George Floyd mostrou, na verdade, que o cara estava doidão mesmo, o cara estava resistindo mesmo à prisão. Né? E, lógico, não justifica o policial ter botado o joelho na cabeça do cara, no pescoço do cara, mas mostra que realmente o cara estava enfrentando os policiais. Uma série de outras situações aconteceu a mesma coisa. Na verdade, o que não aconteceu ainda foi uma câmera corporal que confirma a posição da esquerda. Então, esse pessoal, eu falei isso desde o início, eu sou a favor de câmera corporal policial. Ah, mas isso vai deixar o policial ruim, exposto? Não, isso vai deixar o mau policial exposto. O mau policial tem que ser exposto mesmo. Eu sempre falo isso, se o policial realmente atira a esmo, atira em gente da favela, não sei o que lá, esse cara tem que ser exposto mesmo. Isso não é um bom policial. O bom policial é o cara que vai atirar nos bandidos. Com a câmera corporal agora, isso dificulta a narrativa da esquerda, porque mostra exatamente o que aconteceu. Tiroteio na mata, socorro a ferido, progressão em becos, câmeras corporais e drones mostraram os detalhes da mega operação. Todo mundo pode olhar e ver o que aconteceu. E as pessoas olharam, isso aqui foi notícia por muito tempo, né? Mostrou aqui o caso do pessoal resgatando feridos e os bandidos atirando neles. Aí você vê, caramba, como é que pode? Como é que você faz? O pessoal está atirando em você, você vai ficar quieto? Não vai atirar de volta? Que história é essa? Tem que atirar. Ah, matou o cara. Pois é, o cara estava atirando contra a polícia, é o que eu falei, né? A esquerda veio com um papo de que não, mas se eles tinham mandado de prisão, tinha que ser preso, não ser executado. Mas eles não foram mortos porque tinham mandado de prisão, eles foram mortos porque eles atiraram na polícia. A polícia reagiu e matou eles. É isso que levou à morte deles, não o fato de terem um mandado de prisão, né? Enfim, quanto mais informação você tem, melhor para o lado correto e pior para o lado errado, para o lado que tem tipicamente a esquerda, a narrativa da esquerda. Por isso que a esquerda perdeu informação nas redes sociais e mais informação sobre a análise, sobre a ação como um todo. No final das contas, isso vai ser uma coisa muito positiva para a polícia, no final das contas, esse negócio de câmera corporal, né? Agora, olha só, essa aqui foi uma manchete que saiu hoje, da Bruna Fante, mais uma vez a esquerda dizendo que não, que foi um absurdo, olha só. Suspeitos que morreram hora antes da operação no Rio foram incluídos na lista oficial dos mortos da polícia. E eu não entendi isso daqui. Eu li a reportagem que ela fala que não, porque teve 2 homens mortos num confronto com a polícia militar horas antes da entrada das forças de segurança que foram inclusos entre os mortos da narrativa. E isso seria um escândalo. Não, peraí, como é que você acha que funcionam essas operações policiais? O pessoal aponta assim, atenção, 3, 2, 1, já, tá valendo, agora pode matar. Não é assim que funciona, pô. Não é assim que funciona. Parece que algumas pessoas... veja, você está fazendo uma operação que tem milhares de soldados, um monte de tanques, um monte de blindados, um monte de carros. É lógico que algumas pessoas vão ver isso. Eles estão falando aqui que teve vazamento, que vazou a operação. Não tem nenhuma indicação de que vazou a operação. O que tem indicação é que, é lógico, quando chega na hora, ali na hora H, o pessoal percebe que vai acontecer a operação. É lógico que percebe. Vê um monte de carro blindado chegando, um monte de policial chegando ali na região. É lógico que eles percebem, né? E aí o que aconteceu foi que antes da operação começar mesmo, teve algumas pessoas que enfrentaram a polícia, tentaram enfrentar a polícia, e aí foram mortas tentando enfrentar a polícia para fugir. Por que isso? Isso muda alguma coisa? Não muda, foram mortas na operação, é lógico. Ah, mas foi 2 horas antes da operação. Meu amigo, não tem isso não é assim, atenção, 1, 2, 3 e vai, né? Agora tá valendo, agora pode matar. Não existe isso. Né? O pessoal estava na operação, mesmo que tenha sido antes da polícia entrar no morro,
O cara que enfrenta a polícia, ele já está enfrentando a polícia, ele já vai levar bala, ele já vai ser morto, né? Aqui, o pessoal explica aqui, ó, quem disse que houve vazamento foram vocês, o que a gente falou é que uma movimentação de viaturas, blindados, 2.500 agentes, os criminosos naturalmente ficam em estado de alerta em todas as comunidades, a gente repudia essa manchete sensacionalista. E essa é a situação, o pessoal continua tentando insistir na narrativa, mas eles perderam, porque quanto mais informação surge, mais eles se ferram. A narrativa da esquerda ela surge exatamente da falta de informação.